Rafael era autista do grau mais severo quando criança. Os seus pais sofreram muito, mas ele surpreendeu a todos se tornando um pastor e falando 4 idiomas. O consultório cheirava a antisséptico e desespero. Márcia apertava a mão de Roberto enquanto a neurologista folheava os resultados dos exames. Rafael, com seus 3 anos e meio, estava no canto da sala, balançando o corpo para frente e para trás, alheio ao mundo ao seu redor. Transtorno do espectro autista. Grau severo. A médica finalmente disse, retirando os óculos com um suspiro pesado. Vejam, eu preciso ser honesta com vocês. O prognóstico não é animador. Rafael apresenta comprometimentos significativos em todas as áreas avaliadas. Márcia sentiu as pernas fraquejarem. Roberto engoliu em seco, tentando processar as palavras que pareciam vir de muito longe. O que isso significa, doutora? Roberto conseguiu perguntar, a voz embargada. Significa que Rafael provavelmente nunca falará. A comunicação verbal está seriamente comprometida. Ele vai precisar de cuidados intensivos pelo resto da vida. A independência? Bem, é algo que não podemos esperar. A médica fez uma pausa, observando o menino que agora batia as mãos repetidamente contra a própria cabeça. Sugiro que vocês comecem a considerar instituições especializadas. Será melhor para ele e para vocês. O caminho de volta para casa foi percorrido em silêncio. Rafael no banco de trás, perdido em seu mundo impenetrável, enquanto Márcia chorava baixinho e Roberto dirigia sem conseguir focar na estrada. Quando chegaram, a casa que antes era cheia de risos de criança, agora parecia um mausoléu de sonhos destruídos. Naquela noite, depois de finalmente conseguir colocar Rafael para dormir após 2 horas de crises e gritos, Márcia desabou na cozinha. Por que com a gente, Roberto? O que fizemos de errado? Ela soluçava, o corpo tremendo. Eu sonhava em ouvir a voz dele me chamando de mãe. Agora me dizem que isso nunca vai acontecer. Roberto a abraçou, suas próprias lágrimas molhando o cabelo da esposa. Mas por dentro, algo nele se recusava a aceitar. Não podia. Não queria. Os meses seguintes foram um borrão de consultas, terapias e olhares de pena. A família começou a se distanciar. As visitas de amigos cessaram. Ninguém sabia o que dizer diante daquela criança que parecia não reconhecer nem os próprios pais. Talvez a médica esteja certa, Márcia disse uma noite, exausta após mais um dia de Rafael batendo a cabeça contra a parede. Talvez ele estaria melhor em um lugar com profissionais. Não! Roberto bateu a mão na mesa, assustando até a si mesmo. Ele é nosso filho, Márcia. Nosso filho. Não vamos desistir dele, nunca. Mas a humilhação ainda estava por vir. No supermercado, Rafael teve uma crise monumental. Deitou-se no chão, gritando e se debatendo. As pessoas pararam para observar. Algumas tiraram fotos. Márcia ouviu sussurros. Que criança mimada. Falta de educação. Nos meus tempos isso era resolvido com chinelo. Uma senhora se aproximou com um sorriso condescendente. Querida, já tentou discipliná-lo? Meus filhos nunca fizeram esse tipo de escândalo. Márcia explodiu. Meu filho é autista. Ele não está fazendo birra. Ele está sofrendo. E a senhora não sabe nada sobre nossa vida. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela tentava acalmar Rafael, que agora se arranhava violentamente. Roberto chegou correndo do estacionamento onde havia deixado o carro. Juntos, carregaram Rafael para fora do supermercado sob os olhares julgadores de dezenas de pessoas. Naquele dia, algo se quebrou dentro de Márcia. Não era apenas a vergonha pública. Era o peso esmagador de saber que o mundo não tinha espaço para seu filho. À noite, ajoelhada ao lado do berço onde Rafael finalmente dormia após horas de angústia, Márcia orou pela primeira vez em anos. Deus, se você existe, nos ajude, nos dê forças, nos mostre um caminho. Por favor, não deixe meu filho perdido nessa escuridão para sempre.
O silêncio foi sua única resposta. Mas Roberto, do outro lado do quarto, também orava em silêncio. E diferente de Márcia, ele não pedia apenas forças. Ele pedia um milagre, porque no fundo do seu coração de pai desesperado, ele se recusava a acreditar que aquele era o fim da história de Rafael. Ele não sabia ainda, mas algo estava prestes a mudar. O primeiro passo de uma jornada impossível estava prestes a ser dado. O amanhecer chegou trazendo mais uma batalha. Rafael acordou às 4h30 da manhã, como todos os dias, gritando e batendo as mãos contra o colchão. Márcia arrastou-se para fora da cama, os olhos inchados de tanto chorar na noite anterior. Roberto já estava no quarto de Rafael, tentando impedi-lo de se machucar. Hoje é dia de terapia, Roberto disse, a voz cansada, mas firme. Vamos conseguir. Nos últimos 6 meses, eles haviam transformado a sala de jantar em uma sala de terapia improvisada. Venderam o carro mais novo, cancelaram planos de férias, cortaram todos os gastos supérfluos. Cada centavo agora ia para terapeutas, materiais especiais e tratamentos alternativos que prometiam resultados milagrosos, mas raramente entregavam algo além de esperanças frustradas. A terapeuta ABA, Sônia, chegou pontualmente às 8h. Era uma mulher de seus 50 anos, com olhos gentis, mas realistas. Como foi a noite? Ela perguntou, já conhecendo a resposta pelo rosto exausto de Márcia. Terrível. Ele dormiu apenas 3 horas. Márcia respondeu, servindo café. Sônia, seja honesta comigo. Estamos fazendo progresso? Porque eu não consigo mais ver. Sônia respirou fundo. Olha, Márcia, não vou mentir. Rafael é um dos casos mais severos que já acompanhei. Mas... Ela fez uma pausa, observando o menino que agora girava em círculos na sala. Tem algo nele. Nos olhos dele, de vez em quando, eu vejo uma fagulha, como se ele estivesse preso lá dentro tentando sair. Roberto, que ouvia da cozinha, sentiu um aperto no peito. Era exatamente o que ele sentia, mas tinha medo de dizer em voz alta, com receio de parecer iludido. As sessões de terapia eram brutalmente exaustivas. Sônia trabalhava com Rafael por 4 horas, tentando ensinar conceitos básicos. Contato visual, sentar-se quando solicitado, apontar para objetos. Cada pequena tarefa era uma guerra. Rafael resistia, gritava, se jogava no chão. Mas Sônia persistia com uma paciência sobre-humana. Rafael, olhe para mim. Olhe, ela dizia suavemente, segurando um biscoito que ele adorava. Depois de 15 minutos de tentativas, ele finalmente olhou nos olhos dela por uma fração de segundo. Muito bem, Rafael. Sônia comemorou como se ele tivesse escalado o Everest. Márcia assistia da porta, lágrimas escorrendo. 1 segundo. Um mísero segundo de contato visual e todos estavam celebrando. Era isso que sua vida havia se tornado. Comemorar migalhas enquanto outras mães celebravam os filhos aprendendo a ler. Mas Roberto tinha uma determinação que beirava a obsessão. Ele começou a pesquisar tudo sobre autismo. Noites inteiras lendo artigos científicos, assistindo vídeos de casos de sucesso, conversando em fóruns online com pais do mundo todo. Enquanto trabalhava como contador durante o dia, à noite ele se tornava um estudante voraz de neurologia, terapias e desenvolvimento infantil. Olha isso, Roberto disse uma noite, virando a tela do notebook para Márcia. Essa criança na Índia tinha o mesmo diagnóstico de Rafael. Hoje, com 12 anos, ele lê, escreve e até toca piano. Roberto, pare! Márcia implorou, fechando os olhos. Você está se torturando com essas histórias. Cada criança é diferente. Rafael é capaz de superar isso. Roberto interrompeu, a voz alta demais para a hora da noite. Desculpa. Ele baixou o tom. Mas, Márcia, eu preciso acreditar. Porque no dia que eu parar de acreditar, eu sei que vou desmoronar. A verdade era que ambos estavam desmoronando. A conta bancária diminuía vertiginosamente.
Os amigos haviam desaparecido completamente. A mãe de Roberto havia sugerido em uma visita tensa que eles entregassem o menino para o governo cuidar e tentassem ter outro filho saudável. Roberto a expulsou de casa e não falava com ela há meses. O casamento também sofria. Brigas sobre dinheiro, sobre métodos de tratamento, sobre quem estava mais cansado. Noites sem se falarem. O amor ainda estava lá, enterrado sob camadas de exaustão e desespero. Mas cada dia era uma luta para não deixá-lo morrer completamente. Então, veio o momento decisivo. Era uma terça-feira comum. Roberto estava dando banho em Rafael, cantando uma música infantil como sempre fazia, mesmo sabendo que Rafael não reagia. De repente, algo extraordinário aconteceu. Rafael, pela primeira vez na vida, olhou diretamente nos olhos do pai e fez um som. Não era uma palavra, mas era diferente dos gritos usuais. Era intencional. Roberto ficou paralisado. Você está tentando falar comigo? Ele sussurrou, quase com medo de quebrar o momento. Rafael fez o som novamente. E então, algo que Roberto jamais esqueceria. O menino levantou a mãozinha molhada e tocou o rosto do pai. Suavemente. Propositalmente. Roberto desabou ali mesmo, no chão do banheiro, abraçando Rafael e chorando. Márcia! Márcia! Venha aqui! Márcia correu, pensando o pior, e encontrou marido e filho abraçados, ambos molhados, Roberto soluçando. Ele me tocou, Márcia. Ele olhou para mim e me tocou. De propósito. Ele está lá dentro. Nosso menino está lá. Aquela noite, depois de colocar Rafael para dormir, o casal se abraçou na cozinha. Não falaram nada. Não precisavam. Algo havia mudado. A fagulha que Sônia havia mencionado tinha se transformado em uma brasa. Pequena, frágil, mas real. Nós vamos lutar, Márcia disse finalmente, a voz firme pela primeira vez em meses. Não importa quanto tempo leve, não importa o quanto custe. Vamos trazer nosso filho de volta. Roberto assentiu, segurando as mãos dela. Juntos. Sempre juntos. Eles não sabiam, mas aquele era apenas o começo. A verdadeira batalha ainda estava por vir. E ela seria muito mais difícil e muito mais miraculosa do que qualquer um poderia imaginar. 2 anos haviam se passado desde aquele momento no banheiro. Rafael agora tinha 5 anos e meio, e o progresso tinha sido dolorosamente lento. Ele ainda não falava, mas algo definitivamente havia mudado. Seus olhos agora acompanhavam as pessoas. Ele reagia quando chamado pelo nome. E, milagrosamente, tinha parado de se machucar com tanta frequência. Mas foi em uma tarde de quinta-feira que tudo mudou novamente. Márcia estava na cozinha preparando o lanche de Rafael quando ouviu um barulho estranho vindo da sala. Não eram os gritos usuais. Era... música! Ela largou tudo e correu. O que viu a deixou sem ar. Rafael estava sentado em frente à televisão, onde passava um vídeo em inglês no YouTube. E ele estava... cantarolando. Não eram palavras claras, mas ele estava acompanhando a melodia perfeitamente, no ritmo certo. Roberto! Márcia gritou, mas seu marido estava no trabalho. Com as mãos tremendo, ela pegou o celular e começou a gravar. Rafael continuou por mais 2 minutos, alheio ao fato de que estava realizando algo extraordinário. Quando Roberto chegou em casa e viu o vídeo, ele ficou em choque. Ele está processando música. Márcia, você sabe o que isso significa? Naquela mesma noite, eles mostraram o vídeo para Sônia durante a sessão de terapia. A terapeuta assistiu 3 vezes, incrédula. Em todos os meus anos de profissão, ela disse lentamente, nunca vi nada assim. Rafael não está apenas ouvindo a música. Ele está compreendendo padrões, ritmos, entonações. Isso sugere que há muito mais atividade cognitiva acontecendo do que qualquer um imaginou. O que devemos fazer? Roberto perguntou, ansioso. Música, Sônia respondeu imediatamente. Vamos inundar o ambiente dele com música. Diferentes idiomas, diferentes estilos.
Se a música é a porta de entrada para o cérebro dele, vamos usar essa porta. E assim começou uma nova fase. A casa dos Silva se transformou em uma torre de Babel musical. Músicas em inglês, espanhol, francês, italiano, mandarim. Clássicas, infantis, gospel, folclóricas. Roberto criou playlists intermináveis e a casa vivia com música tocando das 7 da manhã até as 21 horas. Os vizinhos reclamavam. Que barulho é esse o dia todo? Mas Roberto e Márcia não se importavam. Pela primeira vez em anos, eles tinham esperança real. E Rafael respondia. Como ele respondia! 3 meses depois, ele cantarolava melodias complexas. 6 meses depois, ele começou a murmurar palavras soltas, primeiro em inglês, depois em português. Eram palavras desconexas, sem contexto, mas eram palavras. O pediatra ficou perplexo. Eu não tenho explicação médica para isso. Crianças com o nível de autismo de Rafael simplesmente não fazem esse tipo de progresso. Mas a neurologista, a mesma que havia dado o diagnóstico devastador anos antes, foi mais cautelosa quando eles voltaram para uma reavaliação. Olha, ela disse, examinando Rafael, que agora sentava relativamente quieto, ouvindo música em seus fones de ouvido. Ele definitivamente fez progressos surpreendentes, mas vamos ser realistas. Ele ainda está severamente comprometido. Pode ser apenas um pico de desenvolvimento temporário. Não criem expectativas muito altas. Roberto sentiu a raiva fervendo. Expectativas altas? Nós fomos de ele nunca vai falar para ele cantando em 3 idiomas. E você quer que tenhamos expectativas baixas? Senhor Silva, a médica disse friamente. Estou tentando protegê-los de outra decepção devastadora. Não é incomum em casos de autismo severo ter períodos de aparente melhora seguidos de regressões significativas. Naquela noite, pela primeira vez, foi Márcia quem consolou Roberto. Não importa o que ela diz. Eu vejo meu filho. Eu sei que ele está voltando para nós. Devagar, mas está. E então aconteceu o impossível. Era domingo à noite. Rafael estava deitado no sofá, ouvindo música como sempre. Roberto estava lendo no tablet, Márcia terminava de dobrar roupas. Uma cena doméstica comum. De repente, uma voz pequena, frágil, mas inequivocamente clara, quebrou o silêncio. Pai. Roberto deixou o tablet cair. Márcia derrubou a cesta de roupas. Pai. Rafael repetiu, virando a cabeça para olhar diretamente para Roberto. Os olhos dele, normalmente vazios, estavam focados, presentes. Pai, aqui. Roberto atravessou a sala em 2 passos e caiu de joelhos ao lado do sofá. As lágrimas já escorrendo. Sim, meu filho. Eu estou aqui. Papai está aqui. Rafael levantou a mão e tocou o rosto molhado de Roberto, parecendo fascinado pelas lágrimas. Pai, chorando? Márcia desabou no chão, soluçando tão alto que os vizinhos depois comentariam que pensaram que algo terrível havia acontecido. Mas era o oposto. Algo miraculoso estava acontecendo. Mãe! Rafael disse então, virando-se para Márcia. Mãe! Também chorando? Eles passaram a noite inteira acordados, conversando com Rafael. Eram frases simples, desarticuladas, mas eram conversas reais. Rafael perguntava sobre cores, sobre objetos, repetia palavras que ouvia. Era como se uma barragem tivesse se rompido, e anos de silêncio forçado estivessem finalmente encontrando saída. Às 3 da manhã, Rafael finalmente dormiu, exausto. Roberto e Márcia ficaram sentados no chão ao lado da cama dele, de mãos dadas, ainda processando o que havia acontecido. Foi a música, Márcia sussurrou. A música o trouxe de volta. Não, Roberto disse suavemente, olhando para o filho adormecido. Foi o amor. A música foi só o caminho. Mas foi o nosso amor, nossa recusa em desistir, que o manteve lutando para voltar. Eles não sabiam ainda. Mas Rafael não estava apenas voltando.
Ele estava emergindo como algo muito além do que qualquer um poderia ter imaginado. A jornada estava longe de terminar, e o que estava por vir deixaria a todos sem palavras. Os próximos 3 anos foram uma montanha-russa de progressos e desafios. Rafael, agora com 8 anos, falava fluentemente em português e inglês. Seu vocabulário explodia dia após dia. Mas havia algo diferente nele, algo que intrigava todos os profissionais que o acompanhavam. Ele tinha uma memória extraordinária. Ouvia uma música uma vez e conseguia repeti-la perfeitamente. Assistia a um vídeo em espanhol e, dias depois, recitava frases inteiras. Era como se o cérebro dele, silencioso por tanto tempo, agora operasse em hipervelocidade para compensar o tempo perdido. Isso não é típico de autismo, a nova psicóloga disse fascinada. Rafael está demonstrando características de altas habilidades. É extremamente raro, mas possível. Autismo severo acompanhado de superdotação. O cérebro dele funciona de maneira completamente diferente. Mas com os dons vieram novos desafios. Rafael tinha dificuldades extremas com interação social. Outras crianças o evitavam ou zombavam dele. Na escola especial onde estudava, ele era isolado, considerado estranho, até mesmo pelos outros alunos com necessidades especiais. Uma tarde, Márcia o buscou na escola e encontrou Rafael chorando no pátio, sozinho. "Ninguém quer ser meu amigo, mãe. Eu tento, mas eu não sei como." O coração de Márcia se despedaçou novamente. Todas as vitórias linguísticas não podiam compensar a solidão profunda nos olhos de seu filho. Foi nesse período de escuridão social que algo inesperado aconteceu. Roberto tinha começado a frequentar uma igreja pequena no bairro. Não era religioso por natureza, mas a exaustão e o desespero dos últimos anos o haviam deixado buscando algo maior. Márcia o acompanhava por apoio, mas Rafael sempre ficava em casa com uma cuidadora. Um domingo, a cuidadora cancelou em cima da hora. Sem opção, levaram Rafael para o culto. O pastor era um homem simples chamado Marcos, de uns 50 anos, com uma voz suave mas poderosa. Quando começou a pregar, algo extraordinário aconteceu. Rafael, que nunca conseguia ficar quieto em lugares públicos, ficou completamente imóvel, os olhos fixos no pastor. Não era o olhar vago de antes. Era concentração intensa. Após o culto, Rafael fez algo que chocou seus pais. Ele caminhou diretamente até o pastor. "Você fala de Deus de um jeito diferente", Rafael disse, sua voz ainda um pouco monótona, mas clara. "As palavras, elas têm música. Eu consigo ouvir." O pastor Marcos se ajoelhou para ficar na altura de Rafael. "Você consegue ouvir música nas palavras?" "Sim. Quando você fala de Deus, tem uma melodia. É bonita. É como se as palavras tivessem cores também." Rafael falava rapidamente agora, animado de uma forma que seus pais raramente viam. "Você pode me ensinar mais sobre Deus?" Roberto e Márcia ficaram paralisados, sem saber o que dizer. O pastor Marcos sorriu, com lágrimas nos olhos. "Filho, eu acho que você tem um dom muito especial. E sim, eu vou te ensinar tudo o que você quiser aprender sobre Deus." E assim começou uma amizade improvável. Toda semana, Rafael passava horas no escritório da igreja com o pastor Marcos. Eles conversavam sobre fé, sobre a Bíblia, sobre propósito, e Rafael absorvia tudo como uma esponja. "É fascinante", pastor Marcos disse a Roberto um dia. "Rafael compreende conceitos teológicos complexos com uma facilidade que eu nunca vi. É como se ele enxergasse camadas de significado que a maioria das pessoas leva anos para perceber." Aos 10 anos, Rafael pediu para ser batizado. No dia do batismo, ele deu um testemunho curto mas poderoso. "Deus não me fez quebrado. Ele me fez diferente. E eu quero usar meu diferente para ajudar pessoas." Não havia um olho seco na congregação, mas a reviravolta verdadeira estava apenas começando. Rafael desenvolveu uma paixão obsessiva por idiomas. Aos 12 anos, além de português e inglês,
Estudava espanhol e francês sozinho, usando aplicativos e vídeos no YouTube. Sua capacidade de absorver línguas era sobrenatural. Mãe, ele disse uma noite, eu quero aprender hebraico e grego, para ler a Bíblia nas línguas originais. Márcia olhou para Roberto incrédula. Rafael, essas são línguas extremamente difíceis. Eu sei, mas Deus quer que eu entenda sua palavra profundamente. Eu sinto isso. Não havia dúvida na voz dele, e Rafael aprendeu. Aos 15 anos, lia o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego koiné. Pastores e teólogos vinham de outras cidades para conversar com aquele adolescente extraordinário que entendia nuances textuais que estudiosos levavam décadas para dominar. Ele não é apenas um prodígio linguístico, comentou um professor de seminário teológico após passar uma tarde com Rafael. Ele tem uma compreensão espiritual que eu diria que é rara até em líderes religiosos experientes. É como se Deus tivesse dado a ele uma visão especial. Mas o mundo não estava pronto para Rafael. Quando ele anunciou, aos 17 anos, que queria ir para o seminário e se tornar pastor, a reação foi brutal. Um autista pastor? Isso é ridículo, disse o diretor do primeiro seminário que visitaram. Como você vai pastorear pessoas se mal consegue olhar nos olhos delas? Rafael, seja realista, disse um tio distante que reapareceu na vida deles. Você tem limitações. Seja grato pelo quanto já avançou e aceite uma vida mais simples. Até mesmo alguns na igreja duvidavam. Ele é especial, sim, mas ser pastor requer habilidades sociais que... Bem, você sabe. Roberto estava furioso. Márcia estava com o coração partido. Mas Rafael estava tranquilo. Eles não entendem ainda. Ele disse aos pais uma noite, com uma maturidade surpreendente. Mas vão entender. Deus não me trouxe daquela escuridão para nada. Ele tem um plano. E eu vou cumprir. Não importa quantos me digam que não posso. E então, em um domingo comum, algo aconteceu que mudaria tudo para sempre. O pastor Marcos estava doente e precisava de alguém para pregar. Desesperado, ele ligou para Roberto. Eu sei que é muito pedir, mas... Rafael estudou tanto, será que ele poderia dar uma mensagem curta? Só 15 minutos? Roberto duvidava. Márcia estava apavorada. Mas Rafael disse simplesmente, eu estou pronto. Quando Rafael subiu ao púlpito naquele domingo, tinha 18 anos recém-completados. A congregação estava cética, curiosa, alguns claramente desconfortáveis. E então, Rafael começou a falar. O que saiu de sua boca nos próximos 30 minutos não foi uma mensagem comum. Foi poesia. Foi profecia. Foi como se as palavras viessem de um lugar além dele mesmo. Ele falou sobre sua jornada da escuridão para a luz, sobre como Deus usa os quebrantados para confundir os sábios, sobre como cada dor tem um propósito, e intercalou em português, inglês, espanhol e francês, citações bíblicas em hebraico e grego, criando uma tapeçaria linguística de fé que deixou todos hipnotizados. Quando terminou, o silêncio na igreja era absoluto. Então, uma pessoa começou a chorar, depois outra, e outra. Em 5 minutos, toda a congregação estava em lágrimas, incluindo o pastor Marcos, que havia chegado doente, mas não conseguiu ficar em casa. Esse jovem, pastor Marcos disse com a voz embargada, acaba de pregar o sermão mais poderoso que já ouvi na minha vida. Rafael havia cruzado seu Rubicão. Mas a jornada para a redenção completa ainda tinha mais um capítulo. E seria o mais glorioso de todos. A notícia do sermão de Rafael se espalhou como fogo. Vídeos gravados por membros da congregação viralizaram nas redes sociais. Pastor autista prega em 6 idiomas e comove multidão, diziam as manchetes. Em uma semana, o vídeo tinha milhões de visualizações, mas nem toda a atenção era positiva. Isso é exploração de uma pessoa com deficiência, comentavam alguns. Ele está sendo usado pela igreja para ganhar dinheiro, diziam outros.
Autistas não têm capacidade emocional para serem líderes espirituais, afirmavam céticos. Rafael lia os comentários e cada crítica era como uma faca. Márcia queria que ele parasse de olhar, mas Roberto tinha uma perspectiva diferente. Filho, ele disse, lembra quando você tinha 5 anos e nem conseguia falar? Você lutou contra o impossível. Essas pessoas não te conhecem. Elas não estavam lá nas madrugadas de dor, nas sessões de terapia, nas noites de oração. Não deixe que os que não caminharam sua jornada definam seu destino. Mas o golpe mais doloroso veio de onde Rafael menos esperava. A neurologista que havia dado o diagnóstico inicial, doutora Helena, deu uma entrevista para um programa de TV. Olha, ela disse com ar de superioridade acadêmica. Esse caso é claramente um diagnóstico equivocado inicial. Autismo de grau severo não simplesmente desaparece. O que provavelmente aconteceu foi que Rafael tinha outro transtorno que foi confundido com autismo. Não há milagre aqui. Há erro médico. Possivelmente de outro profissional, não meu. Quando Roberto viu a entrevista, ele imediatamente pegou o carro e foi até o consultório dela. Você tem a coragem de negar o que meu filho passou? De minimizar tudo que ele superou? Roberto esbravejou no consultório lotado, sem se importar com quem estava ouvindo. Você tem os relatórios. Você mesma disse que ele nunca falaria. E agora que ele prova você errada, você simplesmente reescreve a história? Doutora. Helena permaneceu fria. Senhor Silva, entendo sua emoção. Mas ciência não é emocional. Casos como o de seu filho são anomalias estatísticas que merecem estudo, não sensacionalismo religioso. Roberto saiu de lá tremendo de raiva. Mas Márcia, surpreendentemente, estava calma. Deixa ela com Deus, Roberto. A história vai mostrar a verdade. Nosso papel não é convencer incrédulos. É apoiar nosso filho. E o apoio seria crucial, porque Rafael estava prestes a enfrentar seu maior desafio. Aos 19 anos, ele se candidatou ao Seminário Teológico Batista, uma das instituições mais respeitadas do país. A banca de entrevista era composta por 5 teólogos renomados, todos céticos sobre aceitar um jovem autista. Senhor Rafael, começou o diretor acadêmico, um homem de cabelos grisalhos e expressão severa. Você entende que o ministério pastoral exige habilidades interpessoais sofisticadas? Como você pretende aconselhar casais, mediar conflitos, liderar equipes? Rafael respondeu calmamente. Senhor, durante 18 anos minha mente foi uma prisão. Eu via o mundo, mas não conseguia alcançá-lo. Essa experiência me ensinou empatia de uma forma que nenhum livro poderia ensinar. Eu entendo solidão. Eu entendo desespero. Eu entendo o que é sentir-se invisível. E essas são exatamente as pessoas que Jesus veio alcançar. O silêncio na sala era pesado. Um dos teólogos, o Dr. Augusto, limpou a garganta. Impressionante. Mas teologia requer anos de estudo intensivo. Você está preparado para... Com todo respeito, doutor. Rafael interrompeu educadamente. Posso recitar os 150 salmos em hebraico. Posso discutir as nuances gramaticais dos verbos gregos no Sermão da Montanha. Posso comparar traduções em português, inglês, espanhol e francês de qualquer passagem que o Senhor escolher. Não porque sou arrogante, mas porque quando Deus abriu minha mente, Ele plantou nela uma fome insaciável por sua palavra. E então, Rafael fez algo extraordinário. Por 30 minutos, ele deu uma aula exegética espontânea sobre o Evangelho de João, alternando entre idiomas, demonstrando conhecimento que deixou os teólogos boquiabertos. Ao final, o diretor acadêmico tinha lágrimas nos olhos. Jovem, em 40 anos de academia, nunca vi nada igual. Você não apenas será aceito, você receberá bolsa integral. Mas a verdadeira prova ainda estava por vir. Durante o seminário, Rafael enfrentou preconceitos diários, colegas que o evitavam no refeitório, professores que duvidavam publicamente de sua capacidade. Havia até um grupo que criou uma petição pedindo sua expulsão,
alegando que a presença dele desvaloriza o diploma. A dor era profunda. Rafael chegava em casa algumas noites chorando nos braços de Márcia. Por que eles me odeiam, mãe? Eu só quero servir a Deus. Por que você os assusta, filho? Márcia respondia, acariciando seu cabelo. Você é a prova viva de que Deus não escolhe os qualificados. Ele qualifica os escolhidos. E isso quebra o orgulho deles. O ponto de virada veio no 3º ano do seminário. O professor de homilética, um homem respeitado, mas arrogante, chamado Dr. Renato, sempre criticava Rafael publicamente. Suas mensagens são tecnicamente perfeitas, Rafael, mas falta-lhes alma. Você é uma máquina citando versículos, não um pastor tocando corações. Ele dizia com frequência, para risos discretos de outros alunos. Então veio o dia da prova final. Cada aluno deveria pregar um sermão de 20 minutos para toda a comunidade acadêmica. O tema? Deus usa os improváveis. Quando chegou a vez de Rafael, o auditório estava tenso. Ele subiu ao púlpito, respirou fundo e começou. Eu sou o improvável. Sou a impossibilidade médica que está diante de vocês. Mas antes de pregar sobre Deus usar os improváveis, preciso falar sobre vocês tentarem impedi-lo. O auditório congelou. Rafael, sempre tão contido, estava confrontando diretamente seus críticos. Durante 3 anos aqui, ouvi que não sirvo, que minha condição me desqualifica, que sou uma anomalia que não deveria estar aqui. E sabe o que isso me ensinou? Que o maior obstáculo para Deus operar não são nossas limitações. São as limitações que as pessoas religiosas colocam em Deus. Ele começou a falar sobre Moisés, gago e inseguro. Sobre Davi, jovem demais e pequeno demais. Sobre Paulo, perseguidor transformado em apóstolo. E intercalou sua própria história. O menino que batia a cabeça na parede agora pregava nos corredores da academia. Doutor, Renato disse que minhas pregações não têm alma. Rafael continuou, olhando diretamente para o professor. Talvez o senhor esteja certo, mas não porque sou autista. É porque vocês me forçaram a pregar com medo em vez de liberdade. Vocês me fizeram focar em provar meu valor em vez de proclamar o valor dele. Então Rafael soltou suas notas, fechou os olhos e começou a pregar de coração. Por 25 minutos, palavras fluíram dele como um rio represado que finalmente encontrou saída. Ele chorou. Ele riu. Ele gesticulou de formas que nunca havia feito. Era livre, autêntico, poderoso. Quando terminou, o silêncio era ensurdecedor. Então, lentamente, uma pessoa começou a aplaudir. Depois outra. Em minutos, o auditório inteiro estava de pé, aplaudindo freneticamente. Alunos que o haviam ridicularizado agora choravam. Professores que duvidaram agora acenavam com respeito. O Dr. Renato atravessou o palco, lágrimas escorrendo por seu rosto normalmente severo, e abraçou Rafael. Me perdoe, filho. Me perdoe por tentar colocar Deus em uma caixa. Você acaba de dar a melhor pregação que já ouvi nesta instituição. Mas a história estava longe de terminar, porque aquele sermão foi gravado e compartilhado. E em semanas, Rafael Silva, o jovem autista que nunca falaria, estava sendo convidado para pregar em igrejas por todo o país. A neurologista doutora Helena, que havia negado seu caso, foi confrontada em um congresso médico por colegas que viram os vídeos. Envergonhada, ela finalmente admitiu publicamente. Eu estava errada. Rafael Silva é um caso que desafia nossa compreensão médica. E talvez seja exatamente isso que torna seu testemunho tão poderoso. Aos 23 anos, Rafael se formou com honras máximas. No dia da formatura, quando ele subiu para receber o diploma, a ovação durou 5 minutos completos. Mas Rafael não estava focado no reconhecimento acadêmico. Ele tinha uma missão. Uma missão que havia nascido naqueles dias escuros quando ele era apenas uma criança presa em sua própria mente. E agora, essa missão estava prestes a alcançar dimensões que ninguém, nem mesmo seus pais, poderiam ter imaginado. A verdadeira redenção
estava apenas começando. 5 anos depois da formatura, Rafael Silva, agora com 28 anos, estava no maior estágio de sua vida. O auditório comportava 3.000 pessoas e estava completamente lotado. Do lado de fora, outros 2.000 assistiam por telões, e milhões acompanhavam pela internet. Não era apenas mais um culto. Era o lançamento de seu ministério internacional, Vozes do Silêncio, uma organização dedicada a alcançar pessoas com deficiências, suas famílias e todos que se sentiam improváveis para serem usados por Deus. Roberto e Márcia estavam na primeira fileira, de mãos dadas, mal acreditando na cena diante deles. Ao lado deles, Sônia, a terapeuta que havia trabalhado com Rafael ainda criança, chorava silenciosamente. O pastor Marcos, agora aposentado, mas vibrante, sorria orgulhoso. Quando Rafael subiu ao palco, a ovação foi imediata e prolongada. Mas ele levantou as mãos, pedindo silêncio. Antes de começar, sua voz ecoou clara e forte pelos alto-falantes. Preciso trazer algumas pessoas importantes aqui. Para surpresa de todos, ele chamou seus pais ao palco. Roberto e Márcia subiram, confusos e emocionados. Mãe, pai. Rafael se virou para eles, lágrimas já escorrendo. Vocês não desistiram quando todos disseram para desistir. Vocês lutaram quando lutar parecia impossível. Vocês amaram quando amar era exaustivo. E agora vejam. Ele gesticulou para a multidão. Vejam o que esse amor produziu. Não foi só a minha voz que vocês resgataram. Vocês me mostraram como é o amor de Deus. Incondicional, incansável, impossível de desistir. Márcia desabou nos braços de Rafael, soluçando. Roberto abraçou os dois, seu corpo tremendo com a emoção de 3 décadas de jornada. Agora, a outra pessoa que precisa estar aqui. Rafael continuou. Doutora Helena, sei que a senhora está assistindo. Por favor, venha ao palco. Um murmúrio percorreu a multidão. A neurologista estava realmente presente, sentada discretamente no fundo. Hesitante, ela se levantou e começou a caminhar. Quando chegou ao palco, estava visivelmente nervosa. Doutora. Helena me disse que eu nunca falaria. Rafael disse ao microfone, mas sua voz não tinha raiva. E sabe de uma coisa? Naquele momento, com a ciência que ela tinha, ela estava certa. Medicamente falando, eu era impossível. Ele se virou para ela. Doutora, eu não a trouxe aqui para humilhá-la. Eu a trouxe aqui para libertá-la. A senhora carregou culpa por anos. Mas não foi erro da senhora. Meu caso não tinha explicação médica. Porque nunca foi apenas médico. Foi divino. Doutora. Helena começou a chorar. Rafael, Eu sinto muito. Eu deveria ter acreditado. Deveria ter... Não. Rafael a interrompeu gentilmente. A senhora fez seu trabalho com a ciência que tinha. E agora, a senhora está aqui testemunhando que há coisas além da ciência. Há esperança além das estatísticas. Há Deus além dos diagnósticos. O abraço entre eles foi catártico. A médica que havia declarado seu silêncio eterno agora chorava nos braços do homem que pregava em 4 idiomas. Durante a próxima hora, Rafael compartilhou sua visão. Ele havia criado um curso online gratuito em português, inglês, espanhol e francês para pais de crianças com deficiências. Havia estabelecido uma rede de mentoria onde jovens com necessidades especiais eram conectados com profissionais dispostos a investir neles. Mas o projeto que mais me emociona, Rafael continuou, a voz tremendo de emoção, é a Escola Teológica Improváveis. Um seminário online, onde pessoas com deficiências físicas, neurológicas e todos que foram descartados pela sociedade podem estudar teologia de graça. Porque se Deus pode usar um menino autista severo para pregar, ele pode usar qualquer um. A resposta foi imediata. Em 3 meses, a escola tinha 1.200 alunos de 42 países. Cegos estudando hebraico por áudio. Surdos tendo aulas em Libras. Cadeirantes, autistas, pessoas com síndrome de Down,
todos unidos pelo desejo de conhecer a Deus profundamente. As histórias que começaram a surgir eram milagrosas. Um jovem com paralisia cerebral que não conseguia falar, mas aprendeu a escrever sermões poderosos no computador com os olhos. Uma menina surda que criou poesias de adoração em libras que viralizaram. Um rapaz com síndrome de Down que memorizou o livro inteiro de Salmos e recitava com uma pureza que quebrantava corações. Vocês veem? Rafael pregava em suas mensagens semanais que agora alcançavam milhões. Deus não conserta nosso quebrantamento para nos usar. Ele usa nosso quebrantamento para mostrar seu poder. Nossa fraqueza é o palco perfeito para sua força. 1 ano depois do lançamento, Rafael recebeu um convite que o deixou sem palavras. Falar na ONU sobre inclusão e dignidade de pessoas com deficiências. No dia da palestra, Roberto e Márcia estavam novamente presentes. Quando Rafael subiu à tribuna da Assembleia Geral, falando em inglês impecável para delegados de 193 países, Márcia sussurrou para Roberto: "Lembra quando ele não conseguia olhar nos nossos olhos? E agora olha, o mundo inteiro está olhando para ele." O discurso de Rafael foi diferente de qualquer outro já ouvido naquele espaço. Ele não usou jargão político ou acadêmico. Ele contou histórias. Sua história. A história de seus alunos. E desafiou os líderes mundiais. Senhoras e senhores, representantes de nações, vocês querem saber o que é desperdício de potencial humano? Não são as guerras ou a pobreza sozinhas. É a quantidade de gênios, artistas, líderes e inovadores que vocês descartam porque eles não se encaixam no padrão de normal. Torture! Quantos Einsteins autistas estão sendo institucionalizados? Quantos Beethovens surdos estão sendo silenciados? Quantos líderes em cadeiras de rodas estão sendo limitados por escadas que poderiam ser rampas? A ovação durou 4 minutos. E mais importante, 3 países anunciaram novas políticas de inclusão inspiradas pelo discurso. Mas para Rafael, o momento mais significativo não foi na ONU. Foi 2 semanas depois, quando ele voltou para aquela escola especial onde havia estudado aos 8 anos, a mesma onde sofreu bullying e rejeição. A diretora, agora aposentada, mas presente para a ocasião especial, o recebeu com lágrimas. "Rafael, você voltou." "Não apenas voltei." Rafael sorriu. "Trouxe algo comigo." Ele havia doado recursos para reformar toda a escola, treinar os professores em novos métodos de ensino e criar uma biblioteca com materiais em múltiplos formatos e idiomas. Mas mais que isso, ele instituiu um programa onde visitaria pessoalmente 4 vezes por ano para encorajar cada criança. Naquele dia, ele se sentou no chão do pátio, o mesmo onde havia chorado sozinho 20 anos antes, rodeado por 15 crianças com diferentes deficiências. "Eu sei que é difícil", ele disse suavemente. "Eu sei que vocês às vezes sentem que não pertencem a lugar nenhum, que são estranhos, que nunca vão conseguir nada." Ele fez uma pausa, olhando nos olhos de cada criança. "Mas eu estou aqui para dizer, vocês são obras-primas inacabadas. Deus ainda está trabalhando em vocês. E quando ele terminar, o mundo vai se curvar diante do que vocês se tornaram." Uma menininha autista, que nunca falava com ninguém, se aproximou e tocou o rosto de Rafael. Você era como eu?" Rafael assentiu, lágrimas escorrendo. "Pior, princesa. Muito pior. Mas olha onde Deus me trouxe. E Ele vai te levar ainda mais longe." 6 anos depois daquele dia, a menina, agora uma adolescente, seria aceita em uma universidade internacional de arte, suas pinturas expressando emoções que suas palavras ainda lutavam para articular. Hoje, aos 35 anos, Rafael pastoreia uma igreja de 5.000 membros, já pregou em 48 países, publicou 12 livros, em 4 idiomas, e seu ministério já impactou diretamente mais de 100.000 pessoas com deficiências e suas famílias. Mas quando perguntam qual sua maior conquista, ele sempre responde a mesma coisa. "Minha maior conquista não é falar 4 idiomas ou pregar para milhares.
É ter provado que Deus não precisa de perfeitos. Ele precisa de disponíveis. Ele não procura os mais capazes. Ele capacita os escolhidos. E todo mundo que se sente descartado, esquecido ou impossível, é exatamente o tipo de pessoa que Deus está procurando para fazer o impossível. Roberto e Márcia, agora com cabelos grisalhos, mas corações mais jovens do que nunca, ainda acompanham Rafael em muitas de suas viagens. E toda noite, antes de dormir, eles fazem a mesma oração que fizeram há 30 anos. Obrigado, Deus, por não desistir do nosso filho e por nos ensinar a nunca desistir também. A história de Rafael não é apenas sobre autismo sendo superado. É sobre o amor que se recusa a aceitar impossíveis. É sobre fé que vê além dos diagnósticos. É sobre um Deus que escolhe os improváveis para confundir os sábios. E em algum lugar, neste exato momento, há uma criança que foi declarada impossível por médicos. Há pais que estão chorando no escuro, sem esperança. Se você é essa pessoa, se você conhece essa família, deixe que a história de Rafael seja um farol. O impossível é apenas uma opinião. Mas com amor, fé e recusa em desistir, o impossível se torna inevitável. Esta história tocou seu coração? Conhece alguém que precisa ouvir sobre Rafael? Então se inscreva no canal e compartilhe esta mensagem, porque em algum lugar, uma família está prestes a desistir do seu Rafael, e sua história pode ser exatamente o que eles precisam para continuar lutando. Ative o sininho das notificações para não perder mais histórias inspiradoras que provam que Deus usa os quebrantados para fazer o extraordinário. Seus comentários e testemunhos nos motivam a continuar trazendo mais histórias de fé, superação e milagres reais. Compartilhe nos comentários. Você acredita que não existem limites para o que Deus pode fazer em uma vida?